Olá! Oi! Bem-vindos, voltamos! Voltamos a este canal maravilhoso chamado Patramada Criminal, do podcast Patramada Criminal. Sim, a gente ficou uma semaninha fora porque tava todo mundo ferrado. É porque, assim, o que as pessoas não entendem sobre o nosso podcast é que são 3 hosts. Eu, a Renata. A Natália. Eu, que sou a Natália. A Renata e a Mônica. E entre as 3, a gente tem uma molécula de serotonina. Então, a gente reveza quem que tá com a molécula de serotonina. Agora tá com a Mônica, por exemplo. A Mônica tá mais good vibe. É. Exato. Entendeu? Essa semana não está comigo. Não, comigo também não. Já esteve comigo, mas não está mais. Exato. Eu tive por 5 minutos e daí fugiu. Então, a gente às vezes precisa de uma pausa para respirar, reagrupar, tomar o nosso Zoloft, fazer a nossa self-care, né? Porque às vezes demora para ele bater, aí já viu. Exatamente. E já fica a dica para você que precisa de Zoloft, ou precisa de um Xanax, ou precisa de um Rivotril. Eu sou time sertralina aqui. Vá na fé. Não existe vergonha, não existe estigma, não existe tabu. Se cuide da sua saúde mental sempre. Porque inclusive, é muito conta importante pra gente, qual é o seu antidepressivo? Exato, conta pra gente, porque gente que tem problema mental sempre gosta de falar dos problemas mental e adora trocar as figurinhas. Que remédio você já tomou? Você já tomou esse? Você engordou? Você não? Ou tipo, nossa, Zoloft funcionou pra mim de 2000 a 2000 e não sei quanto, e depois parou, aí eu troquei pra quetiapina. Gente, vamos fofocar sobre nossos problemas de saúde mental. Exato, normalizem, tirem o estigma com a fofoca. Sim, é mesmo, eu acho que a gente tem que fazer da saúde mental. Sabe quando mulher grávida começa a conversar de coisa de gravidez? Exato. Tipo, seus mamilos também abriram, sua criança também comeu pus. Por que a gente não pode falar? Você também já passou uma semana em posição fetal sem lavar o cabelo? Exato. Por que não? Por que Por que uma semana eu nunca fiquei, mas eu já fiquei uns 2, 3 dias, assim, tipo, sem lavar. Nossa, não, sem reagir. Nenhum cropped foi vestido naqueles dias. Não, gente, olha. Eu lembro de uma vez que eu tava na faculdade, eu tava tendo ataques de pânico constantes, e eu passei uma semana comendo na minha cama e assistindo Desperate Housewives no laptop, Nossa, assim, na cama. Eu adoro binge watch, tipo, assistir série sem parar quando eu tô deprimida. Eu também. Tem que ser série repetida, porque eu tô tão deprimida que eu não consigo absorver nada novo. Tem que ser uma série que eu já vi. Então, assim, as favoritas, meu top 3 da depressão. It's Always Sunny in Philadelphia. Eu sempre binge watch quando eu tô deprimida, porque eles são pessoas tão horríveis, é tão engraçado. Meu eu deprimido gosta muito. Sim. The Big Bang Theory, porque é leve. The Office. Acho que são essas 3. Meu top 3. How I Met Your Mother já aconteceu uma vez, mas não foi uma experiência tão boa. Essas 3 eu recomendo. Pra mim é Friends. Friends é um white noise, assim, é só background, sabe? Sim, exatamente. Enquanto eu tô passando por uma fase difícil, eu vou limpar a casa, coloco um creme no cabelo e fico ouvindo Friends. The Office, Parks and Rec, é muito legal. Parks and Rec eu não acabei, você acredita? Por isso que não entrou na minha lista ainda, mas vai entrar quando eu acabar, acho que tô na última temporada. É muito feel good, assim. Mas comenta aqui, deixa nos comentários qual que é a sua série de saúde mental, aquela que você vê ao invés de acabar com tudo na sua vida. Aliás, eu preciso agradecer a Fabi. A Fabi mandou mensagem pra gente por e-mail perguntando se a gente tava bem, porque ela ficou com medo da guerra na Ucrânia ter impactado a gente, porque a gente tá na Europa. Ela queria saber se tinha acontecido alguma coisa. Fabi, eu vi seu e-mail, mas era ontem de madrugada, e eu tava com insônia tentando muito dormir. A gente tá bem, foi só saúde mental mesmo, a gente não tá... Eu acho que vocês estão mais perto da Ucrânia que eu, né? Porque eu tô no extremo oposto da Europa. A gente tá bem próximo, e assim... Existe uma ansiedade, existe um medo constante em nossas vidas, mas na verdade, eu sempre falei, eu tenho mais medo da reação dos Estados Unidos do que do Putin.
Porque o Putin, ele não vai fuder a Europa inteira, ele não é louco, entendeu? Quer dizer, né? Mas assim, eu tenho medo do que os Estados Unidos vão fazer, porque, historicamente falando, os Estados Unidos já usou uma bomba atômica uma vez. O Putin ainda não, então, né? Mas enfim. Mas a gente tá bem, obrigada pela preocupação, de verdade. É muito legal a gente saber que se algo acontecer, alguém vai querer saber se a gente tá bem. Alguém vai sentir falta. E ela é super participativa, então ela sempre comenta no nosso canal do YouTube, sempre comenta em todos os lugares. Então, beijo, Fabi. E desculpa o Aue, a gente tá bem. Tá desculpa o Aue, mas essa não é a última vez que a gente vai causar um Aue. Não. Não é a primeira e não será a última vez. Mas a gente faz o possível a gente tenta assumir o mínimo possível, tá? Então, vai ficar tudo bem. Eu tenho só um recado. A gente precisa falar sobre a True Crime Con que vai acontecer online para todo este Brasil, para todo o mundo, no dia 2 de julho, das 13 às 19 horas. E as presenças confirmadas são o Patramada Criminal, Composição de um Crime, Drink com Crime, Detetives de Sofá, e a Tatiana do Café com Chocolate Crime vai fazer a mediação. Então, por favor, compareçam, comprem ingressos. Vai ser online, link vai estar aqui na descrição, vai ser online, ou seja, pandemia proof. E trânsito proof. Você pode só estar lá de boa. Se você estiver deprimido, de repente, esse pode ser o seu binge watch da sua depressão. Pois é. Ouvir a gente falando tragédia. Por que não? Exato. Falando tragédia, falando besteira. O Patramada, eu sei que o Patramada ele tá lá para trazer o humor. Porque eu acho que os outros podcasts eles são mais sérios do que a gente. Acho que a gente vai ser a cota Joselita do. A gente vai ser a cota Joselita. Aguardem, porque a gente vai acabar. Obviamente, a gente vai acabar. Eu vou acabar sendo cancelada. A gente já sabe que. Eu vou falar provavelmente umas piadas que não vão fazer sucesso. Ou vão. Talvez. Polêmica, gente, polêmica. Vejam a gente, então, no True Crime Con. Comprem ingresso aqui na descrição, tem o link. E a gente se vê lá. Muito bem. Agora vamos parar de fofocar e contar o caso dessa semana, que já faz 7 minutos que a gente tá fofocando. Desculpa, gente. A gente vai a Renata vai cortar. A Renata vai cortar uns. Uma parte da fofoca será cortada. Ou será que não? Ou será que não? Mas bem, o episódio de hoje eu vou dedicar pra Mirlene, catarceira, porque a gente tava discutindo esse caso e a gente ficou fazendo umas contas. Beijos, Mirlene, ela me ajudou nessa turma maluca. Sim, ela é maravilhosa, super participativa do nosso ICQ. E outro dia a gente tava trocando mensagem, porque a gente conversa de... eu não lembro o nome da série em português, porque eu assisto aqui no Discovery e é em inglês. A gente tava falando de Life After Lockup. Amor atrás das grades, lembrei. Isso. E aí, a gente falando de cadeia, de não sei o que, a gente chegou nesse caso, a gente começou a fazer conta de gasto, que nem a gente fez no caso da Ana Delphi. A gente perdeu uma tarde nisso, foi maravilhoso. Eu vou dividir com vocês uma história triste. Esse é um podcast sobre contabilidade. Poderia ser, no caso, mas não é. É a história triste de Vurfi Curry. Então, assim... Vurfi, o nome da menina é Vurfi. Pode julgar, porque ela não é uma vítima dessa história. Talvez seja em partes, mas é um nome esquisito mesmo. Vurfi Curry. Vurfi. Como sempre, gente, fontes aqui embaixo. Isso. E, bom, sempre cite suas fontes. E a gente vai aqui para o nosso vizinho, a gente vai para o Reino Unido. A Vurfi, ela é uma adolescente de Brighton. Ela nasceu em Brighton, né, no Reino Unido. E desde adolescente, ela tem sido um tanto quanto problemática, assim, né? Então, a família dela diz que até os 14 anos ela era uma criança totalmente normal, uma menina feliz. E diz, inclusive, que ela iluminava a casa com suas gargalhadas.
Ela tava muito bem, até que com 14 anos algo mudou e a gente não sabe o que é, porque a cultura de Child Protective Services, tanto no Reino Unido quanto na Irlanda, costuma ser bem forte. Então, assim, se algo aconteceu envolvendo ela, não tem registro e nada saiu em jornal nenhum, em nenhuma das fontes que eu pesquisei, e eu passei bastante tempo procurando. O que a gente sabe é que com 14 anos, a mãe dela conta que ela começou a ter acessos de raiva, que ela começou a se fechar, assim, ela começou a se comunicar menos, e no começo eles achavam que era ela virando adolescente, sabe aquele negócio? Ai, meus pais são porre, vou ficar aqui no meu rolê, na minha casa. A coisa começou a sair do normal quando ela começou a fugir de casa por, tipo, longos períodos de tempo. Então era assim, ela saía com os irmãos pra ir pra escola, só que ela não só não chegava na escola, quando ela nunca mais voltava. Nossa. E assim, e quando eu digo não voltava mais, tipo, ela chegou a ficar 5 semanas sem aparecer em casa. Foi Nossa, se eu faço isso com a minha mãe, eu nunca mais entro dentro de casa. Ela fala, quem é você? Saia daqui, não te quero mais. A vida era boa sem você. Tanto que a mãe chegou a ir, assim, em diversas ocasiões, a mãe ia pra polícia reportar ela como desaparecida. E tentavam perguntar o que aconteceu. A mãe dela falava, eu não sei. Ela parou de gargalhar. Ela parou de sorrir. Não, ela parou. Ela deveria estar indo pra escola, ela só não apareceu mais. Nisso, o que aconteceu foi que o serviço social decidiu tirar ela da casa dos pais e colocar ela no que eles chamam de safe house. É uma casa segura em Norfolk. E a família dela é de Brighton, né? Então ela é perto. Porque eles achavam que ela estava saindo porque ela estava envolvida de alguma forma com exploração sexual infantil. Eita. Eu não sei como eles chegaram a essa conclusão, porque, de novo, é tudo muito fechado. Eu sei que ela foi entrevistada, que depois, todas as vezes que ela voltava, a polícia vinha para conversar com ela, o serviço social vinha para falar com ela. De alguma forma, chegaram à conclusão de que ela estava envolvida com isso, mas eu quero deixar claro que a família dela nunca foi implicada nessas acusações de abuso, tanto que ela foi a única filha da família que foi tirada do convívio com os pais. Entendi. Os irmãos dela continuaram morando na casa normal. Eu imagino que ela devia ter algum namorado que acabou virando meio que um pimp, sabe? Sei, um cafetão. Que era por isso que ela fugia. E que provavelmente a mãe não tinha muito o que fazer, porque não existe. Não dá pra você falar, pelo menos aqui, não tem opção dos Estados Unidos de você não sai mais de casa, agora você estuda em casa. Não, isso não existe aqui. Não. Não deveria mesmo existir um negócio desse, você não sai mais de casa. Eu sou sua escola agora. Eu tô comentando tudo isso porque mais pra frente vocês vão ver que teve muita crítica e muita coisa em relação à família. A irmã dela depois teve que se pronunciar e falar exatamente isso. Olha, a gente nunca teve problema em casa, nossa infância foi muito normal. O ponto anormal da nossa infância era a Wurf, exatamente. E ela foi colocada, então, nessa safe house. Ela diz que ela tava sofrendo bullying na escola que ela tava, então quando ela foi pra safe house, ela também foi mudada de escola. Decidiram dar um começo, assim, uma vida nova pra ela. Vamos lá, página em branco, segue aqui. Depois de 6 meses nessa safe house, ela engravidou. Quando isso aconteceu, até o serviço social ser chamado, ela estava com 17 anos, então ela passou 3 anos fugindo de casa, intermitentemente, assim. Desde a gravidez, ela foi considerada um caso de risco pro serviço social, porque o que eles acharam? Essa menina não pode ser mãe. Essa menina não tem estrutura emocional para ser mãe. Então ela sempre teve um acompanhamento absurdo, assim. No começo, o serviço social ia na casa dela toda semana. Pra acompanhar a gravidez, como ela tava, o que aconteceu. Era assim. E ela morava numa... depois de um tempo, né? Depois nasce a criança. Ela chama a criança de Asia. Wurf Jr. Asia ou Ásia, né? Em português. Asia. Com H no final. Em homenagem à mãe dela, inclusive, que também chama Asia. Tem uma letra de diferença. A Asia, a filha, não tem o H no nome, se não me engano, e a mãe tem o H, alguma coisa assim. Mas ela chama a filha pra homenagear a mãe dela, né? A avó da criança. E quando a Asia nasce, a Wurf sai dessa safe house pra uma outra safe house que é um pouco diferente. Nessa é uma safe house que ela é administrada pelo YMCA da Inglaterra. Podem cantar, porque ninguém consegue falar YMCA sem pensar. YMCA.
que é um centro de apoio à juventude. Esses YMCAs são basicamente apartamentos em que os adolescentes, né, e jovens adultos que têm problemas sociais ou têm situação de vulnerabilidade, eles moram e eles recebem um auxílio do governo para morar lá. E assim, aí tem vários esquemas diferentes de acompanhamento, dependendo do seu caso. Então, nas primeiras semanas de gestação, desculpa, de que a criança nasceu, né? Não sei, deve ter um nome isso. Whatever. Pós-parto. Não, acho que é puerpério. Eu não sei, depois que a criança nasce, que é quando a mulher tem aquela descarga de hormônio, falam que é péssimo, assim, você tem um monte de... Ela tinha acompanhamento quase diário, assistente social ia lá, ver se ela tava cuidando da criança, cuidando da casa. Depois desse acompanhamento semanal passou a ser mensal. Depois de mensal começou a ser... E porque assim, tudo parecia estar bem. Sempre que tinha visita da assistente social, a ex já tava limpa, tava bem cuidada, tava brincando, ela não tinha nenhuma reação de tipo medo da mãe, nada assim. Então, tudo parecia estar indo bem. Até que quando a criança, né, a ex já completou 20 meses, o serviço social considerou que tava tudo bem. E as visitas pararam. Ela estava no momento de transição de assistentes sociais. Ela ficou um tempo sem ninguém indo no apartamento para ver se estava tudo bem. Mas ela ainda morava no apartamento do YMCA. E nesses apartamentos, esses prédios, os assistentes sociais não moram nos prédios, obviamente. Não tem, tipo, acompanhamento, não tem segurança, assim, pra ver se você tá fazendo certo. Mas é um prédio que, assim, ele é super monitorado. Você tem um monte de gente em situação de vulnerabilidade social morando junta. Então tem todo um senso de comunidade, uma coisa assim, né? Mas a Verf nunca foi uma pessoa muito normal e nem muito sociável. Ela não tinha muitas amigas lá dentro. Ela queria promover uma carreira de modelo e influencer. Então ela achava que ela era melhor que a galera da casa, que morava ali. Então ela não queria, basicamente, ela não queria se misturar com a gentalha. Diga, o que você pensou? Não, eu só tô rindo, porque esse tipo de gente sempre... Esse tipo de gente é muito classe média brasileira, né? Sim, é bem cidadã de bem, sabe? Eu sou melhor. Beleza. Dia 5 de dezembro era aniversário de Verf, ela ia completar 18 anos. Finalmente. E aí ela decidiu que ela ia comemorar os 18 anos dela em grande estilo. E então... Pois é. Ela recebe auxílio do governo e ela vai comemorar em grande estilo. Era essa a conta que eu tava fazendo com a Mirlene. Por quê? Ela saiu de casa no dia 5 de dezembro, às 17h39. E eu sei o horário preciso, porque foi registrado ela saindo pela CCTV. Ela saiu sozinha. 5 de dezembro, às 17h39. Ela voltou pra casa dia 11 de dezembro da festa. Ok. O que ela fez? Que rolês foram esses todos, né? Ela foi pra Londres primeiro, pegou o trem de Brighton pra Londres. De Londres, ela foi pra Coventry. De Coventry, ela voltou pra Londres. Depois de Londres, ela foi pra Solihull. E de Solihull, ela voltou pra Londres. Depois voltou pra Brighton. Tem, inclusive... E essa peregrinação toda pra quê? O que ela fez nesse... Ficava indo em festa. De balada em balada. Isso foi tudo. Eu esqueci de contextualizar o ano, foi 2019. Foi dia 5 de dezembro de 2019, foi antes da pandemia. E Londres, assim, o Reino Unido... Eu não sei, eu nunca fui para outros lugares do Reino Unido, mas Londres, no inverno, ela é extremamente dinâmica. Então tem a Winter Wonderland. É ótimo. Tanto que é muito normal todo mundo ir para Londres e Edimburgo e lugares assim no inverno, porque é extremamente dinâmico. Então ela foi pra... Tinha um festival em Londres, num lugar que chama Elephant and Castle. E tem, inclusive, o DJ nesse festival, inclusive, dá parabéns pelo aniversário dela. E tem vídeo dela, ela tá com um vestido, vocês vão ver aí nas fotos. Ela tá com, tipo, esses vestidinhos de balada bem justinho. Dá até pra ver a marca da calcinha. Cor de laranja. Ela é uma menina muito bonita. E ela tá lá pro DJ, tipo, o DJ chama ela faz pro DJ, festando com a galera. Nisso, quando ela tá... No dia que ela sai, na verdade, pra comemorar o aniversário, ela tinha mandado uma mensagem pra mãe, avisando que ela tinha combinado de almoçar com a mãe no aniversário dela. Mas aí ela mandou... Quando ela tava saindo, ela mandou a seguinte mensagem pra mãe.
Mãe, estou literalmente doente. Não consigo respirar e estou menstruada. Minha barriga está me matando. Isso ela tava no trem pra ir pra Londres, tá? Nossa, gente. A gente pode se encontrar amanhã, quando eu estiver me sentindo um pouco melhor, porque eu tô morrendo, honestamente. Uhum. E aí, a mãe dela falou, não, fica tranquila, né, a gente comemora, me fala, fica bem. E ela, aliás, tem como você me mandar dinheiro pra comprar remédio? Porque eu realmente tô com muita cólica, não tô legal. Meus inimigos estão atrás de mim. Enfim. Nisso, no dia 9 de dezembro, ela manda mensagem de novo pra mãe dela. Mãe, eu preciso de dinheiro pra ir no mercado e de pelo menos 5 pounds, né, 5 libras de gasolina pra reabastecer, porque a gasolina tá acabando. Eu recebo o pagamento na quarta. Tem alguma chance de você me ajudar com qualquer dinheiro que puder? A primeira coisa que eu farei na quarta-feira vai ser te pagar. Uhum. E nisso ela rodando de um lugar pro outro. E, gente, trem aqui é muito caro. Ela rodando de trem. Eu também vi isso com a Mirlene. Só de passagem, ela gastou pelo menos umas 100 libras se ela se planejou. Nossa, ok. É muito caro, porque Brighton não é perto de Londres. Claro. É quase 40 pounds a passagem de trem, de Brighton pra Londres. E ela fez vários rolês, né? Ela foi, voltou. E ela contou pra todos os amigos dela que a mãe dela tinha aceitado ficar com o bebê. Com a Asia. E aí, ela volta, né? Desses 6 dias de festa. Tem ela voltando pro apartamento no dia 11 de dezembro, depois de sair dia 5. Agora eu tô preocupada com o bebê, que eu tinha esquecido completamente do bebê. Graças a Deus que eu não sou mãe. 3 horas... Você sai por aí pelo Reino Unido no seu party train, entendeu? Tipo, achando que o trem é trio elétrico. E assim, ela tem um namorado. Pro namorado, ela falou que a criança tava com a mãe dela. Pra mãe dela, ela falou que ela tava em casa, mas muito doente pra ver a mãe dela. E depois que ela chega no dia 11... Tem ela entrando, as câmeras de segurança mostram ela entrando no prédio de volta. E 3 horas depois que ela entra, ela liga pro 999, né, que é o 911 lá, que é o serviço de emergência do Reino Unido, falando que a criança dela não acorda, que o bebê dela não acorda. E aí chega a ambulância, todo mundo vai lá e eles dão entrada no Hospital Infantry Royal Alexandra, em Brighton. Minutos depois que ela chama a ambulância, mas a criança, a Asia, já dá entrada no hospital morta. E a Worth é interrogada. E o que ela diz? Ela diz que ela ficou em casa o tempo todo com a bebê e que as duas pegaram gripe e que ela chegou ali, que naquele dia, algumas horas antes, ela tinha dado pra Asia um copo de leite e uma banana e que a Asia tinha ido dormir e apenas não acordou. Qual que é o problema? Quando a ambulância chega e quando a criança dá entrada no hospital e eles vão fazer o laudo, a Asia já tá com rigor mortis. Ou seja, ela já estava morta entre 4 e 8 horas? Por aí. E aí, começam a interrogá-la e a forçar um pouco a mão, né? E aí ela muda a história. Ela fala que, na verdade, ela levou a filha pra Londres pra comemorar o aniversário dela, por um dia. E além de tudo, eu não sei o que essa mina tem na cabeça, tá? Porque ela parece esquecer que ela tá num dos países com o maior número de câmeras de vigilância do mundo. Tipo, se você for cometer um crime, nunca cometa esse crime no Reino Unido. Eles têm câmera em todo lugar. Todo lugar mesmo. Em todo lugar. Tem em todo lugar. E aí, o barato vai ficando cada vez mais louco. Por quê? Obviamente, ela ela vai ser investigada, né, pelo assassinato da filha. Claro. E aí eles começam a ver o histórico. E eles conferem que a Asia foi deixada sozinha pelo menos 11 vezes em 2 meses. No dia 23 de outubro, ela foi tinha 2 anos, nem isso. Nem isso, ela tinha 20 meses. Pois é. No dia 23 de outubro, ela ficou 7 horas e 18 minutos sozinha. A bebê, a Asia, porque a Worth tinha um aniversário. No dia 7 de novembro, ela ficou sozinha por 23 minutos. No dia 9 de novembro, ela ficou sozinha por 10 horas e 57 minutos. Depois, por 7 horas. E depois, por 2 horas. Isso no dia 9. Tudo no mesmo dia. Gente.
No dia 23 de novembro, ela ficou sozinha, a Asia, por 2 dias, 5 horas e 51 minutos. Gente, uma criança sozinha, como que a criança fica sozinha? E no dia Como que a 28 de criança novembro. fica sozinha? Porque a criança já sabe engatinhar com a cidade, a criança já sabe se mexer. E no dia 28 de novembro, por 11 horas e 35 minutos. E depois, no dia 5 de dezembro, foram 6 dias, né? Deu, na verdade, 5 dias, 21 horas e alguns minutos. Gente, e a criança fazendo cocô e xixi? E a criança sem comida, sem água? E aí, o celular da Verve foi apreendido, né? E eles começaram a ver que a criança não aparecia em nenhuma das fotos, então era mentira o fato de que ela tinha levado o bebê pra Londres. E aí... Ela ainda documentou a viagem inteira, né? Sim, não, o DJ tem vídeo dela na balada com o DJ. E assim, aqui, gente, a maioria dos lugares não aceita bebê, tá? Eu não sei como é no Brasil. Gente, normalmente... quem que leva o bebê pra balada? É que aqui, por exemplo, tem pub que é bar e restaurante aqui, né? E tem gente que leva o filho. Tem até os fones pra você deixar a criança, tá lá, tá sentado. Sim, mas, tipo, pra um lugar com DJ, a criança lá, tipo... Se bem que eu já vi criança em rave no Brasil, tá? Com aquele fone. O cara na rave, com o filho no swing aqui, e a criança... Já vi. Em São Tomé das Letras. Cara, cada uma. Já vi mesmo. Eu já vi o cara com o bebezinho com coisa. E entrou. Então, assim, mas aqui a lei é extremamente rígida, assim, você não passa da porta, dependendo do horário. Pub, assim, aqui na Irlanda, eu acho que no Reino Unido é igual, é lugar que não serve comida, porque aqui tem pub que só serve, tipo, salgadinho, amendoim, né? Esses pubs, criança não entra, em nenhum horário. Pode ser 11 da manhã, você pode querer usar o banheiro, você não vai entrar com a criança. Claro. E restaurante, a partir, acho que das 8, você tem que sair. Então, assim, aqui ela não entraria com o bebê. Só reforçando que, assim, a história que ela falou, eu fui com o bebê pra balada. Não fazia sentido nenhum. E aí eles fizeram a autópsia, né, da Asia. E eles concluíram que a causa da morte foi de uma combinação de gripe, né, de influenza, com cetoacidose de fome. E o que é cetoacidose de fome? Eu vou ler aqui, tá? A definição da doença lá pelo CID-10. A cetoacidose por inanição ocorre quando a pessoa passou um longo período de jejum. Durante a cetoacidose de fome, os ácidos graxos substituem a glicose como a principal fonte de combustível para o corpo. Basicamente, ela morreu de fome e de sede. Então, também era impossível que ela tivesse dado comida para a criança a horas dela não acordar, porque o estômago dela já estava atrofiado por 6 dias sem comida e água. Sim. Gente. Sim. Uma criança, por que você tem filho se você vai fazer uma coisa dessa? E se você já teve o filho, por que raios você faria um negócio desse com seu filho? Uma criança de menos de 2 anos. Você é o que ela mais a pessoa que ela mais confia na face da terra. Você é a única referência de mãe, de pai, de tudo, de família, de moral, de tudo. Por que você faz isso com uma criança? E pior ainda mais. Por quê? Durante o julgamento, eles chamaram uma pediatra como consultora, né? A doutora Nicola Clegorn. Porque uma coisa que estava incomodando todo mundo, inclusive os moradores do prédio, foi que tinha um monte de mãe lá. E o que todo mundo falou, porque eles perguntaram para as pessoas em volta, o que todo mundo falou primeiro. A Verf não se dá com ninguém, ela acha que ela é melhor que todo mundo aqui, ela entra com o nariz lá em cima e sai com o nariz lá em cima pra balada, a gente não ouve ela, mas muitos dos moradores nem sabiam que ela tinha uma filha, porque a criança não chorava. E aí no começo até pensaram, se ninguém ouviu nada, é porque não tem criança lá, porque se alguém tivesse ouvido uma criança chorando se fosse por 1 hora que fosse, o alerta do serviço social teria piscado e alguém teria feito alguma coisa, né? E essa médica, a doutora Clegorn, ela disse que a Asia não foi ouvida chorando ou fazendo barulho porque as crianças que têm experiência de resposta atrasada dos cuidadores não choram. O que isso quer dizer? Por que o bebê chora, basicamente? O bebê chora porque uma das primeiras coisas que ele aprende, isso não é só bebê humano, o bebê de praticamente qualquer espécie, é que quando ele faz barulho, a mãe ou o cuidador dele vem.
Se o bebê faz barulho e o cuidador não vem, o bebê aprende que fazer barulho não adianta, então a criança não chora. É um dos principais sinais de negligência. A criança não faz barulho quando ela sabe que não adianta fazer barulho, porque a mãe não vai vir. Eu quero abraçar meu cachorro. Sim. Pois Ah, gente, não. Depois disso, a família dela, da Verf, foi absurdamente perseguida. Porque falaram que a culpa devia ser deles de alguma forma. Como assim? Vocês não checaram? Como assim? E a irmã dela chegou. Eu não vou citar o nome aqui, porque essa menina. Ninguém precisa fuçar o que essa menina falou. Tipo, eles precisam de paz, sabe? Mas ela chegou a fazer uma live e um vídeo no YouTube falando: gente, a gente não tem uma relação com a Verf desde que ela foi tirada da família. E minha mãe ficava atrás dela. E pra minha mãe ela falava que tava tudo bem, que ela tava com a criança em casa. Ela inclusive pediu dinheiro pra comida, pra bebê, pediu dinheiro pra gasolina. Em nenhum momento a gente achou que a bebê pudesse estar sendo deixada sozinha. Claro que não. Nem tem tanta mãe ruim que não faz isso. Ninguém sabe direito por que a Verf fez o que ela fez. O que acreditam que ela... Assim, o motivo que todo mundo supõe foi... Ela não queria arriscar pedir pra deixar com a mãe dela, porque a mãe dela não ia querer ficar 6 dias com a neta e emprestar dinheiro pra ela ir festar. E ela precisava do dinheiro da mãe para festar. Então ela precisava da mãe pra dar dinheiro e a mãe não podia saber que ela tava festando. Então ela não podia deixar com a mãe. Ela não tinha amizade com ninguém do prédio, então ela não ia chegar pra ninguém e falar: você quer ser babado do meu filho por 6 dias? Porque quem quer ficar com o filho de outra pessoa por 6 dias é uma responsabilidade que, assim... Gigantesca. Por 6 dias, um negócio que um bebê que não tem nem 2 anos. E se dá alguma coisa errada, sabe? É um negócio que é... Então, que ela não teve escolha e que ela já tentou outras vezes e deu certo. Ela já deixou a criança quase 3 dias sozinha e nada aconteceu. Então, na cabeça dela... Nada aconteceu com ela, né? Porque que a criança tá traumatizada pro resto da vida. Nossa senhora, gente. A defesa dela tentou afirmar que, por conta do histórico dela com o serviço social e dela fugir de casa, e do histórico de trauma e de exploração sexual, ela tinha desenvolvido estresse pós-traumático e ela estava sofrendo de trauma. E a juíza que julgou o caso, né, no veredito, falou... Está bem claro pra mim que o gatilho pra você abandonar sua filha por quase 6 dias não foi estresse, mas um desejo de comemorar seu aniversário. Você escolheu priorizar seus desejos sobre as necessidades da sua filha. Ela era uma criança indefesa que dependia completamente de você para suas necessidades. Você queria a vida de uma jovem solteira de 18 anos em vez da vida de uma jovem mãe com uma filha. Você sabia muito bem que não deveria estar fazendo o que fez. É quase insuportável contemplar o sofrimento da Asia nos últimos dias de sua vida. Sofrimento que ela suportou para que você pudesse comemorar com seus amigos. Ela era um bebê. Era seu dever como mãe protegê-la e não abandoná-la. Você causou a ela uma dor inimaginável. A Verf aceitou um acordo para ela, se ela se declarasse culpada, porque no começo ela falava que não, eu tava com a criança em Londres, a criança comeu, não é nada disso, vocês estão entendendo errado, Ela aceitou um acordo de se declarar culpada. Em troca dela se declarar culpada, ela foi condenada a 9 anos de prisão por homicídio culposo. Culposo? Tipo... Sim, ele é manslaughter, sim. Ela disse que ela não sabia que a criança ia morrer. Mas... eu tô até fraca pra militar numa hora dessa. Porque, tipo, como que pode ser um homicídio culposo? Porque daí você diz que o homicídio culposo, pelo que eu entendo, é um homicídio que não foi planejado. Sim. Não foi premeditado. Uhum. Se ela já tinha testado esse tipo de coisa, a criança já tinha ficado sozinha dias, e ela já tinha planejado a festa dela, ela fez as malas, ela comprou passagem, ela sabia que a criança estava sozinha. Ela mentiu pra mãe e pro namorado dela, dizendo que a criança... Porque ela viu muita gente, ela foi pra 3 cidades, gente. Dizendo que a criança não estava sozinha, que a criança estava com um, estava com outro. Ou seja, tudo isso é planejamento, tudo isso é premeditação na minha cabeça. Sim.
Foi o acordo que ela aceitou, né? Ela aceitou a prosecution, né? A promotoria decidiu oferecer pra ela uma... se você se declarar culpada, você vai ser condenada por homicídio culposo e ficar menos tempo na cadeia. Então, em nenhum momento ela chegou Ou aí pro seja, banco dos réus. ou seja, né? E depois de cumprir 2/3 da pena, ela pode cumprir o resto em liberdade. Então, talvez daqui a 6 anos ela esteja de volta. Ela esteja de volta. A vida de uma criança vale 6 anos de cadeia. Aparentemente, sim. O Serviço Social de Brighton tá falando que eles, por conta desse caso, eles estão querendo melhorar a política de fiscalização e criar procedimentos novos para que isso não aconteça. Porque Sim, eles melhorem. É que assim, em teoria, eu não sei, eu não tenho conhecimento de, tipo, de criança e de como funciona serviço social pra falar, eu nunca trabalhei com nada disso, assim. Não. Mas a gente sabe que muitos casos escapam, né, porque é pouca gente pra muito trabalho, e esse infelizmente foi um deles. É muito. Eu sempre falo, a culpa nunca é da assistente social. Porque assistente social tem tipo 70 casos e um orçamento de R$3 para dar conta de tudo. Eu sei porque eu tenho amigos que trabalham com social e assim, é um trabalho que você não tem fim, é um trabalho que você não tem budget para fazer as coisas, você não tem orçamento nenhum, você tem R$3, 70 casos e 8 horas no dia, e é isso. Se vira. Ai, gente, não sei nem o que falar. Você sabia que se você deixar uma criança sem água por 6 dias ela morre? Você já sabia disso? Deixa nos comentários se você conseguiria prever Mas se esse você tipo deixar de um gato sem comida por 6 dias, ele morre. Imagina uma criança, sabe? Então, assim, Gente, tipo... sei lá, não, esse caso é absurdo, é chocante, é um negócio que, assim, eu não sei, fiquei... Fica a lição, né? Não deixe seus filhos, ou seus gatos, ou seus cachorros sem comida pra ir pra balada. Eu não sei nem o que falar. Eu tô com tanto ódio dessa mulher. É isso, gente. Eu preciso pedir pra Mônica a nossa molécula de serotonina, porque ela vai ter que dividir hoje. Gente, comece essa semana com essa. Começa a sua semana com essa bucha. Ai, gente, voltamos já trazendo tragédia pra vocês. Voltamos trazendo darkness. Gente, é isso. Sejam bons, busquem conhecimento, cuidem de seus filhos. Cuidem de seus filhos. Não interessa se você queria ele ou não. Cuida. Mesmo que o seu nome seja Vurphy. Você E tem usem que cuidar. camisinha. E usem camisinha. Usem camisinha. Exato. E adeus. E adeus, para sempre. Tchau. Até semana que vem, na verdade, mas tudo bem.